Bom, iniciamos nosso Dedo de Prosa com uma pessoa tão querida, tão nossa, com uma trajetória tão grande em cinemas, em filmes, em teatro, em televisão, em rádio, inclusive. E começar essa prosa com Oswaldinho Milton, querido, para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje. Então, eu lhe digo assim, fique à vontade logo para iniciar, falando desse momento de estar aqui com seus familiares nesse período de férias. Retornar a Itabuna é retornar sempre a mim, me ver como eu era e me fortalece para como eu sou. Posso aparecer, hoje eu estou no ar no Chico Xavier, mas eu estava há 2 horas com um caixote de barra de porta arrastando pelas ruas do Pontalzinho, sem camisa, de sandália havaiana. Voltar a Itabuna é isso, me fortalecer para encarar o mundo doido lá fora. E como eu moro fora, quando eu venho para cá eu percebo a poesia que esse ambiente tem e a que me remete a lembranças de uma Itabuna muito saudosa e saudável. E passando pela porta da FEI, passando pela Cinquentenário, passando pelo Beira Rio, eu estou um pouco em todos esses lugares e quando eu passo eu me reencontro. Falando em AFEI, a Ação Fraternal de Itabuna foi palco, né, de estreia de grandes atores, né? De grandes atores não, estreia de muitos atores, você. Inclusive eu e você. E hoje fechado. Como é que você vê um estabelecimento daquele de cultura, um teatro fechado num momento como esse para Itabuna? Eu comecei a fazer teatro ali dentro daquele auditório da Ação Fraternal em 1979, numa iniciativa muito corajosa e muito louca de Leninha Pita. E na época tinha o Teatrinho ABC, tinha aquele teatrinho ali perto do IMEAN. Teatro Estudantil Itabunense. Eram essas 3 casas de espetáculo que a cidade tinha. Depois veio o Centro Cultural, jogaram um no chão, o nosso cinema deixou de ser cinema, passou a ser casa de culto. E no palco da FEI eu vi o Projeto Pixinguinha, ali eu vi Leni Andrade, ali eu vi Zezé Mota. Um menino do interior teve acesso a informações musicais que na época não tinha internet, não tinha essa velocidade de informação de hoje. E aí ali eu conheci músicas que, conheci a Leni Andrade, fiquei pirado, aquela mulher daquele tamanhinho que ficava com 4 metros no palco. E aí eu vou não só hoje em dia para a sala da FEI fechada, como o Centro Cultural trabalhando com vidros quebrados, com goteira, com cadeiras quebradas, sem cortina. E com outro teatro aí, que é o grande teatro, que não acabam ele, não terminam e não dão ao público por futrica política, porque é mais interessante que esteja fechado politicamente do que esteja aberto. Então eu fico imaginando como que vocês que moram aqui como que vocês que fazem teatro aqui fazem para poder expor a arte de vocês, né? E a gente fica sem representatividade, porque a cidade vai assistir o que e aonde, né? Então, aproveitando esse gancho, vivemos um momento cultural muito difícil na região cataueira, né? Grapiúna. Você teria como sugerir alguma coisa ou até nos dar um suporte para dar uma ajuda nesse momento? Eu acho que tem uma crise, na verdade, maior, que é uma crise de identidade. Depois que Itabuna deixou de ser a capital do cacau, passou a ser o quê? Nada. Não é? E aí, apesar de toda a igualdade econômica que essa quebra do cacau proporcionou, as pessoas começaram a dar bom dia umas às outras, deixou de existir o grande rico e aqueles outros que são inferiores, já que ficou todo mundo igual. Isso é bom, mas a partir disso, o que acontece? Itabuna, quando chega no noticiário nacional, é porque a dengue em Itabuna é a maior do país, é porque aqui o índice de desenvolvimento urbano aqui é terrível, o crack está dominando todo canto, a violência está dominando todo canto. Aí vejo que politicamente Itabuna está perdida, porque o que falam é natural que falem mal de político, mas o que falam de incompetência
referente às pessoas que estão gerindo alguns cargos importantes é muito grande. Eu não estou dizendo que são incompetentes, estou dizendo o que ouço sobre as pessoas. E não concordo nem discordo, não tenho opinião formada porque não moro aqui. Mas o que eu percebo é que poderia estar melhor. Aí você fala, o que a gente pode fazer? Eu acho que é uma questão de identidade. Itabuna sempre foi um centro cultural dessa região toda. Itabuna sempre produziu artistas e pessoas muito interessantes. Sempre tem aqueles que parecem que são malucos, mas que na verdade estão com a cabeça à frente. Itabuna sempre produziu esse tipo de gente. E aí quando eu vejo a cultura do calcinha preta, a cultura do arrocha, a cultura do soca-soca, não sei como é lá. Aí, e como isso é difundido, valorizado, ouvido nos carros de portas abertas, como se fosse o suprassumo, falo, realmente precisa de um caminho. Aí que caminho, você perguntou? A força de vocês, que são batalhadores daqui, continuar brigando, dando murro em ponta de faca, que é a nossa obrigação. Se dá muita importância ao artista de televisão, mas ele na verdade influi muito menos do que qualquer artista local que fica no seu pequeno centro e que faz a cabeça de um monte de gente, porque tem que pegar... uma geração está perdida, a nossa geração está perdida, não tem... A gente pode mudar alguma coisa para quem tem 13, 12, 14 anos, porque quem tem 25 já está pegando num mundo estranho aí. Mas o que a gente pode fazer? Expor a nossa arte, a nossa vontade, porque para fazer arte em um lugar que você não ganha dinheiro com arte, você tem que ter vontade de fazer, porque é difícil se sustentar em qualquer interior do Brasil através da arte. Aí tem que ter esses guerreiros, para como Leninha Pita, lá em 1979, me apresentou ao teatro, a um menino de 14 anos, e por causa de Leninha Pita, hoje eu estou, graças a Deus, hoje exatamente no ar em Chico Xavier, por causa de Leninha Pita, uma iniciativa isolada de uma pessoa. Então isso, as iniciativas isoladas, se elas conseguirem se congregar, eu acho que pode acontecer. E interesse político em formar uma geração. Itabuna está cheia de escola que tem por objetivo que as pessoas passem no vestibular, quando a educação deveria ser um pouco mais abrangente, ao invés de criar somente possíveis futuros bons profissionais, criar pessoas decentes, pessoas educadas, pessoas honestas, com bons conceitos, porque aí naturalmente a comunidade vai ficar melhor. Não sei se já está nessa pergunta, como que eu posso influir. Eu gostaria, eu gostaria de ter mais tempo de poder influir como eu realmente gostaria, porque a gente está em um espaço, por exemplo, no espaço físico na minha casa, que se eu morasse aqui, eu poderia abrir e sugerir manifestações artísticas aqui dentro. E gostaria de fazer dessa casa, em algum momento, uma casa de formação de jovens, com banca, com biblioteca, com sala de música, com a sala de computador. Gostaria de, em algum momento, fazer isso, uma horta, um jardim. Gostaria que o espaço físico aqui é grande. Aí sou igual você, sou igual esses doidos todos que vão pelas beiradas tentando fazer alguma coisa para ajudar, né? Até para alimentar a gente mesmo, o prazer que a gente tem. Exatamente, porque é isso, Raul Seixas disse, né? Eu acho maravilhoso, que o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Eu acho isso maravilhoso, porque é isso, tudo que você diz, ninguém faz nada por ninguém, você faz por você sempre. Mesmo que você esteja se sacrificando pelo outro, é o deleite da sua satisfação e está sofrendo pelo outro que você, na verdade, está fazendo. É verdade. E em Chico Xavier, é uma curiosidade mesmo, assim, de saber, em alguns filmes que eu fiz, nunca com essa temática de Chico Xavier, num set de filmagem, vocês atores, para o momento que vão gravar suas cenas, tem um compromisso de estar concentrados? Ou existe um distanciamento personagem-ator? Não, no Chico Xavier o tema era bem específico. Merecia uma concentração maior,
Mas eu vi isso mais, na verdade, no Ângelo, no Chico, Sim. com quem eu interpretei. Porque eu, na verdade, o personagem não precisava da introspecção que o Chico precisava. Ele, na verdade, ele era solto, ele era mais para fora. Então eu não fiz aquele estudo, porque esse homem, existiam alguns toques de como ele poderia ser, e eu fiz um pouco nisso aí. Mas o Ângelo ficou muito empenhado, ele tem a coisa do Tai Chi Chuan, do estar centrado, ele faz, né, Tai Chi, que fica com as coisas paradas. E aí mexeu com algumas pessoas, como o Nelson Xavier, por exemplo, que mudou seus conceitos, o Daniel Filho, que é um ateu, e dirigiu o filme, mas que aos 70 anos ele disse que saiu com novas informações sobre isso, e eu percebia que ele estava vivendo um momento muito feliz fazendo aquele filme. Tipo assim, pô, que coisa, eu que sou o ateu estou fazendo e estou me transformando com isso. Eu via uma satisfação nisso no Daniel Filho. Obrigada, essa curiosidade realmente eu tive e você já notou. Bom, então voltando aqui, e seus projetos, se tá bom, né? Tá dentro do contexto? Tá sempre. Eu tô lá no Rio, em cartaz, com uma peça que me dá muito prazer, que chama Eu Te Amo Mesmo Assim, que eu canto, danço, sou eu e uma atriz, com uma banda em cena, cantando, soltando a voz. E eu tô nesse projeto com muita força, com muito empenho, porque é um espetáculo que não é para qualquer ator. Não é qualquer ator que consegue fazer, não é qualquer ator que consegue fazer bem. Eu, graças a Deus, estou fazendo bem. Autocrítica e a crítica externa. Sim, sim. E tenho muita satisfação e de ouvir atores consagrados falarem assim, cara, eu não faço isso não. Isso é legal que eu vejo que é um espetáculo que faz com que os atores pensem um pouco também assim, caramba, preciso ser ator de corpo todo. Então, na sua trajetória, você pontua este momento? Não, aí na trajetória existem momentos, existe Cafajestes, que foi um momento forte. Existe o Vidente do Fantástico, que foi um momento forte, que foi talvez o maior desafio de palco, assim, porque sempre que a gente vai no espetáculo, o público é uma delícia, porque o público ele é permissivo com o ator, porque ele vai para ver Hamlet sabendo que aquele ator não é Hamlet, mas ele, naquelas 2 horas, ele acredita que ele é Hamlet, e ele sofre com o cara, e ele chora com o cara. Então existe essa predisposição do público em assumir aquela mentira como sendo verdade durante alguns instantes. Ele já vai ali sabendo que aquele ator é um ator representando, mas que ele, o público, está disposto a acreditar na mentira. Ele não é Hamlet, mas eu vou acreditar que ele é. E quando eu fiz o cara no Operação Bola de Cristal, não existia isso. Existia eu ter que mentir, eu ter que acreditar, eu ter que fazer com que eles acreditassem que aquela mentira era uma verdade. Não existia predisposição deles acreditarem. E aí eu falei da intimidade de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e todas elas, depois perguntadas do 0 a 10 que notas dariam a esse vidente, todas elas deram 10. Mas você não viu, eu já vi, né, no Festival de Cinema da Bahia, o primeiro Festival de Cinema da Bahia, o filme Pau Brasil, de Fernando Mendes. E você, parabéns. Para mim, o ponto alto do filme, lhe digo com pureza d'alma, o ponto alto do filme é a sua interpretação. É mesmo, me arrepiei. É verdade, porque assim, por mais que você até pense na proposta de ser caricato, porque assim, se estava para você, estava caricato, o diretor permitiu e ficou bacana para o que a gente viu. A força com que veio a interpretação do personagem. Parabéns, eu fiquei muito feliz, porque para mim o ponto alto de interpretação do festival foi você em Pau Brasil, de Fernando Mendes. Putz, nossa. Bacana, você vai ver o filme, você vai entender. Ela tinha razão. Cinema tem esse negócio de gente, o pessoal sempre pergunta, né? Teatro, cinema ou televisão. Cinema tem isso de fazer o filme há 3 anos, ficou pronto, já esqueci as falas do filme, mas está lá registrado e não vi. E teatro é ali, né? Pá, buf, começou, agora é 1 hora, 2 horas,
Obrigada, querido. Seja bem-vindo a Itabuna. Acho que você volta novamente. A gente vai inaugurar esse espaço aqui. Eu tenho quase certeza que a gente vai fazer assim, uns saraus maravilhosos aqui.